Pessoal, boa noite, espero que vocês estejam bem. Nós temos um encontro amanhã cedo, né? Às 9, pelo Zoom, também com a outra turma de quinta-feira à noite. Nós temos esses encontros aí. Nossa aula eu estarei mais cedo no chat, na plataforma Moodle, né? Para quem quiser entrar mais cedo também. E estou postando hoje o vídeo aula, dando sequência ao tema, né? Aos conteúdos programáticos que a gente tem, que precisa, né? Recomendo que vocês entrem na plataforma, participe amanhã na nossa fala no Zoom. Entrem na plataforma para ficarem também registrado, né, o nome de vocês. Eu queria dizer que os professores do curso de Direito e todos os demais, né, do Centro Universitário de Anápolis, da Univangélica, nós estamos fazendo um esforço grande para que não haja a perda do semestre, para que vocês tenham continuidade dos conteúdos, né, nessa forma remota. Eu acho que esse é um momento, né, que a gente precisa entender que se adaptar a ele, né? Isso não vai perdurar, né? Mas para o momento é o que a gente tem, é o que vocês precisam ter, os registros acadêmicos, né? Logo a gente retorna ao sistema presencial. Essa é uma situação que está, né, fora do controle da instituição, de todos os setores, né, de ensino. Inclusive o MEC recomendou que fosse adotado o sistema remoto, né, durante esse período de paralisação. Tá? Vamos ter paciência, vamos ter esperar, né, um pouquinho, tá certo? Bom, no vídeo aula passado, nós estamos no módulo 2, né, comentando sobre os segurados, né, o item 2.3, 2.31, conceito, classificação, e 2.33. Nesse tópico, nós abordamos a manutenção e perda da qualidade segurada. Nós fizemos uma análise do artigo 15º da Lei 8.213, de 1991, e nesse artigo nós falamos sobre a manutenção. Não falamos sobre a perda, só falamos sobre a manutenção. Embora o título, né, o item 2.3.3 fala em manutenção e perda da qualidade segurada. Eu quis dar um enfoque, quis dar mais uma atenção na figura da manutenção. Aí eu falei das hipóteses que o artigo 15º prevê, as 6 hipóteses de manutenção, falei do período de graça, né? Falei da perda, né? Terminado o prazo, ainda tem mais um período ainda de manutenção, 1 mês e 15 dias, né? Que é o período para efetuar a contribuição, né? Tudo isso eu destaquei no vídeo aula passado. E agora a gente vai falar sobre a perda, né? É um momento mais duro, né? Porque na perda eu deixo de ter o vínculo com a Previdência, né? E as consequências da perda é exatamente a falta de cobertura. A não ser que na data da perda, por exemplo, você já tenha requisitos para, por exemplo, aposentar, né? Antigamente não tem mais, mas aposentadoria por tempo de contribuição, né, por idade. Mas ocorrendo a perda, né, e o segurado necessitar de uma cobertura, tem consequências jurídicas aí, né? Embora a lei de uns anos para cá, ela suavizou um pouco as consequências dessa perda. Antes de entrar na figura da perda, eu só queria fazer um registro que também a segurada gestante, se no período de manutenção da qualidade segurada, ficar grávida, né, ela tem direito, se ela pedir demissão ou for dispensada por justa causa, tá? Aí nesse caso quem paga a licença maternidade é a Previdência.
Por que só na dispensa com justa causa ou no pedido de demissão? Porque na dispensa sem justa causa, ela não pode ocorrer porque ela tem estabilidade, né? A estabilidade da gestante, que vocês viram isso em direito do trabalho, né, num período de 14 meses. Então ela não pode ser dispensada. Então, ocorrendo, deixando no período de manutenção da qualidade, se ela ficar grávida, ela tem direito. Se ela for dispensada com justa causa, ela tem direito. Aí quem vai pagar é a previdência, a licença maternidade. E se ela pedir demissão, tá? Se ela for dispensada sem justa causa, aí não. Porque, inclusive, ela não pode ser dispensada, conforme eu registrei, tá? Então, esse é um detalhezinho importante. Está previsto no artigo 97, parágrafo único do decreto 3.048, tá certo? Bom, nós falamos aqui da manutenção, né? O período que a gente vai ficar coberto, né? O segurado está ainda tranquilo. E agora a gente vai falar da perda. Tem um artigo muito interessante na Lei 8.213 de 1991, é o 102. Ele diz o seguinte: olha só, a perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. E aí diz, parágrafo 1º, a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos segundo, né, a legislação em vigor à época em que esses requisitos foram atendidos, né? Não serão concedidas pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda da qualidade de segurado, nos termos do artigo 15º desta lei, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior. Então, se o segurado perdeu, veio a óbito, né, e já tinha na condição, tinha perdido a qualidade de segurado, mas ele já estava com os direitos atendidos, por exemplo, para aposentar por idade, vai ter direito à pensão. Por quê? O dependente é ligado, né, ao segurado. Se o segurado perde a condição de segurado, isso vai afetá-lo, porque há uma dependência, né? Os dependentes são ligados ao segurado. Se a titularidade é perdida, se houve a perda da qualidade de segurado, os dependentes também perdem. Por isso que muitas vezes uma companheira, né, a esposa, a viúva, chega na agência para pedir e informa que o esposo, o segurado, o companheiro deixou de recolher, né, e perdeu a condição de segurado. Aí ela não terá direito à pensão por morte, porque dois benefícios básicos são concedidos aos dependentes, que é a pensão por morte e o auxílio reclusão. Está lá no artigo 18 da Lei 8.213 de 1991. Certo? Muito bem. Eu disse que a legislação, ao longo desses anos, suavizou um pouco a questão da perda, né? E não sei se vocês estão lembrados que quando eu mencionei, quando eu tratei dessa matéria aqui, eu disse para vocês que esse instituto tem do Instituto da Manutenção e Perda da Qualidade de Segurança, ele tem um viés, ele tem uma ligação com o Instituto da Carência, né? Instituto da Carência. Essa evolução legislativa que suavizou a questão da perda, né, ela veio aqui nos slidezinhos, se vocês pegarem lá no Sol, né, os conteúdos dos slides, tem lá um comentário dizendo o seguinte:
Tá assim: manutenção e perda da qualidade de segurado. Trata-se de instituto previsto no artigo 15º da Lei 8.213. Segundo a classificação, tal, né, a classificação estabelecida pelo legislador, o segurado manterá seu vínculo, como nós vimos, né, durante um período sem contribuir para a Previdência Social. Fase denominada pela doutrina de período de graça. Durante esse tempo sem contribuição, haverá manutenção do status jurídico, né, de segurado. Contudo, não será contado para efeito de carência e nem de tempo de contribuição. Isso está muito claro para nós. Transcorrido o tempo de manutenção sem que o segurado volte a contribuir pelo exercício de uma atividade remunerada ou facultativamente, ele perderá sua condição de segurado. Aí no finalzinho eu coloco: cabe assinalar que este instituto teve os seus efeitos mitigados pela Lei 10.666 de 2003. Né? Então, o que essa lei estabeleceu? É porque, uma vez que o segurado perde a condição de segurado, para ele voltar, ele precisa voltar a recolher. Né? Isso é claro, dado o caráter contributivo, a relação contributiva previdenciária. E para ele voltar a recolher, né, ele tem que voltar a recolher, ou ele recolhe como segurado facultativo, ou ele entra no exercício de uma atividade remunerada, ele consegue um emprego, ele consegue, né, ele volta a contribuir como profissional liberal, etc. Né? Ele tem que voltar a recolher. No entanto, essa perda traz reflexos, né? Traz reflexos, e esses reflexos, uma das consequências é que ele perde o prazo de carência, né? Ele sofre as consequências também com a perda. Então, se eu não atendi os requisitos para o benefício, né, no caso, inclusive, a carência, e perdi a qualidade segurada, eu preciso voltar a recolher para recuperar a carência. Né? Então, se eu tenho 5, 6 anos de contribuição, né, perdi a qualidade segurada, passado um período de 12 meses, se for, pode ser 24, pode ser 36 meses, estão lembrados que eu mencionei esse detalhe? Se eu perdi a condição de segurado e não voltei a recolher mais, né, e precisar, por exemplo, de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez, ora, esses benefícios têm prazo de carência, né? E o prazo de carência é um período de contribuição que a lei estabelece para que o segurado tenha acesso ao benefício, né? Então, para mim ter novamente a cobertura, eu preciso recuperar o prazo de carência. E o legislador estabeleceu, desde a edição da Lei 8.213, uma punição para o segurado, né? Estabelecendo que, para ele recuperar, ele volta a contribuir, mas de imediato ele não pode habilitar, por exemplo, no benefício, porque ele precisa passar por um período, né, de recuperação da carência. E o legislador fez isso de forma linear, indiscriminadamente, para todos os tipos de benefício: aposentadoria por idade, por tempo na época, né, por tempo de contribuição especial. Então, esses benefícios tinham, o prazo de carência desses benefícios é de 15 anos, né? Idade, tempo de contribuição especial. E para recuperar, né, a carência para trás que eu tinha que voltar a recolher 1/3, né, da carência exigida. Então, numa coisa absurda, vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender. Suponhamos que eu tenho 20 anos, 18 anos de tempo de contribuição, de vínculo previdenciário. Perdi a qualidade segurada, não tinha idade ainda para aposentar, né? Estava perto da idade de aposentadoria e perdi a condição de segurado. Suponhamos que eu estava aí com 62 anos, faltando só 3 anos para
completar 65 e com 18 anos de contribuição, já com a carência, né, de 15 anos. Se eu perdesse a condição de segurado nessa situação, né, a lei exigia que eu, para me recuperar a carência para trás, eu tinha que recolher mais um terço, né, de 15 anos. Um terço de 15 dá 5 anos. Então era uma punição muito forte, né, para o segurado. Mas como? Eu já completei. Eu perdi a condição de segurado, lógico, estava com 62 anos, né? Deixei de recolher, aconteceu uma situação difícil. Mas eu já tinha carência. Quando eu perdi a condição, eu não tinha idade, mas a carência eu tinha, né? Mas aí o legislador não queria saber. Ele determinou claramente que para mim recuperar essa carência que já estava completa, eu tinha que recolher mais um terço. Então, na verdade, eu recolhi 20 anos, né? Ou melhor, além dos 18, mais 5 anos. Então, o que o legislador fez? Ele acabou suavizando essa situação, né? E excluiu dessa punição de recuperação da carência, né, no caso das aposentadorias, que hoje já não, né, com essa nova reforma, mais tempo de contribuição especial e a idade, né, passou a não exigir mais a contribuição, né, para recuperar a carência, a punição de 1/3, o recolhimento de 1/3. Mas ficou a regra, que hoje não é mais de 1/3, porque houve modificação legislativa, ficou a regra para os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-reclusão, né? E salário maternidade para segurada contribuinte individual. Então, quando a gente fala da perda, hoje, fica bem claro o seguinte: perdeu a condição de segurado, não tem cobertura, a não ser que volte a recolher, né? A não ser que já tenha direito adquirido, por exemplo, para aposentar por idade. Mas se não tiver, né, ele tem que voltar a recolher. No caso da aposentadoria por idade, tempo de contribuição, por exemplo, que existiam antes da emenda 103, né, da reforma previdenciária, não precisava mais, né, porque a lei suavizou, a lei 10.666 suavizou. Mas ainda exige. Então, se eu perdi, eu tenho 5 anos de tempo de vínculo previdenciário, perdi a condição de segurado e aí voltei a recolher, certo? Voltei a recolher. Esse é um exemplo clássico. 5 anos, fiquei aí, né, 1 ano e pouco sem recolher nada, perdi a condição de segurado. Aí voltei a recolher. Para mim habilitar numa aposentadoria por invalidez ou num auxílio-doença, por exemplo, não pode ser imediato. Suponhamos que eu voltei a recolher e fiquei doente, né? Estou precisando do auxílio-doença, né? Suponhamos que tem aí 3 meses que eu voltei a recolher, só que eu fiquei doente. Se eu for lá na agência da Previdência, eles não vão me dar o auxílio-doença, por quê? Para mim habilitar no auxílio-doença, mesmo voltando a recolher, eu tenho que recolher 6 meses, né? A metade do prazo de carência do benefício, né, do auxílio-doença, que no caso o prazo de carência é de 12 meses. Assim também para aposentadoria por invalidez. Aonde que nós vamos encontrar essa regrinha? Essa regrinha está inserida no artigo 27A da Lei 8.213 de 1991, né? Eu vou ler esse artigo que nós estamos falando, veja bem, gente, me acompanhe aqui no raciocínio. Nós estamos falando num contexto de perda. Eu falei da manutenção, né? Destacamos todas as situações, hipóteses de manutenção. Nós estamos falando no contexto de perda. Hoje, se eu perder a condição de segurado,
eu preciso recuperar a carência para os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade para mulher contribuinte individual. Para segurada, no caso aqui, para segurada empregada, né, não tem prazo de carência. Então, para contribuinte individual, precisa recolher, né, também. Eu vou ler o artigo. Esse artigo já sofreu muitas alterações. Bombardeio de todo lado, né? O último, depois de muita confusão, medida provisória, inclusive desde o governo Dilma, né, já medida provisória para aumentar, acabaram dando uma nova redação. Antes, a punição para voltar a recuperar a carência era de 1/3. Agora é a metade do prazo de carência exigido por benefício. Quais benefícios? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, né? Salário-maternidade para contribuinte individual. Vou ler a redação do artigo 27A, né? Diz o seguinte: nas hipóteses de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade e auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação previdenciária, com metade dos períodos previstos nos incisos 1, 3 e 4 do caput do artigo 25, né, desta lei. O que diz o artigo 25? O artigo 25 fala dos prazos de carência, né? O que é a carência? Carência é um período, né, de contribuição para ter acesso ao benefício. Então, o prazo de carência é uma técnica, né, típica de seguro. Quando você faz um plano de seguro privado, de saúde complementar, para alguns tratamentos eles vão exigir de você um período de carência. Não vão? Ah, não, você vai ter acesso agora, de imediato, a esses tratamentos, mas esse aqui tem que ter um prazinho de carência aí de 3 meses, 6 meses, né? 8 meses, para você ter acesso. Talvez não, geralmente esses tratamentos têm um custo maior, né? Então, se a pessoa precisar de imediato, ele não vai ter acesso a esses tratamentos de custo mais elevado. Aí o plano diz, olha, você vai ter que contribuir mais um tempinho para depois ter acesso, né? Então a ideia de carência é essa, e ela está inserida no artigo 25, né, da lei 8.213. Eu vou ler aqui o artigo rapidamente, que é por ele que a gente faz a análise, né? Diz assim: a concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência. É salvado o disposto no artigo 26. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, 12 contribuições mensais. Aposentadorias por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e especial, 15 anos, né? Salário-maternidade para seguradas, de que trata o inciso 5º e 6º, né, 10 contribuições mensais, e o auxílio-reclusão, 24 contribuições mensais. Então, esses são os prazos de carência. Para alguns benefícios, não tem prazo de carência, não é o caso da pensão por morte, os chamados os benefícios acidentários, né, e algumas enfermidades previstas, né, prevista na lei 8.213 de 1991, no artigo 150, deixa eu colocar aqui para 151, diz assim, ó, olha só, até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas nesse inciso 2 do artigo 26, independe de carência a concessão do auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez
ao segurado que, após filiar-se ao regime geral, for acometido das seguintes doenças: tuberculose, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, né, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, né, nefropatia. Então, essas enfermidades, se o segurado for acometido dela, não precisa de cumprir prazo de carência para efeito de auxílio-doença, né? Então fica aí, o artigo 151 também traz uma exceção, né, a essa regra com relação ao prazo de carência. Eu estou com uma obra aqui, um artigo interessante, e o autor, ele traz uma ideia, eu vou ler para vocês. É um artigo sobre a manutenção e perda da qualidade de segurado, né? E aqui diz assim, ó, deixa eu ver se eu acho aqui o conceito para vocês lerem, para vocês terem uma ideia. Interessante, porque há uma distinção, gente, importante entre o período, o prazo de carência, né? Prazo de carência e tempo de contribuição, né? São dois institutos jurídicos de natureza previdenciária de extrema importância, né? Carência e tempo de contribuição. Mas eles têm uma proximidade, mas tem também alguns distanciamentos, né? Alguns distanciamentos. E esse autor, exatamente neste tópico, diz assim: a definição de carência é mais restrita do que a noção de tempo de contribuição, né? Tempo de contribuição, tendo como principais diferenças, aqui ele destaca a diferença entre carência e tempo de contribuição. Todas as contribuições pagas são contadas como tempo de contribuição, mas nem todas são somadas na carência, né? Por exemplo, então todas as contribuições pagas são consideradas tempo de contribuição, mas nem todas são somadas para efeito de carência. Por quê? Existe uma regra muito dura, rígida, do artigo 27, inciso 2, da Lei 8.213 de 1991, principalmente para o segurado contribuinte individual, aquele que trabalha por conta própria, né? Essa regra diz o seguinte, que o prazo de carência para esse segurado só é contado a partir do recolhimento sem atraso, né? Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender aqui o que eu estou falando. Suponhamos que eu formei em Direito em 2018, né? Aí peguei a minha carteira da OAB, estou advogando, a pessoa está advogando, advogou 2018, advogou 2019, né? Aí quando chegou em janeiro de 2020, e ele nunca recolheu, né? Nunca fez um recolhimento para a Previdência. Aí ele vai chegar lá na agência e falar: tô uma enfermidade, né? Precisando de tratamento, vou ter que me afastar da minha atividade como profissional liberal e preciso de requerer o auxílio doença, capacidade, né, temporária. Aí a funcionária vai olhar e falar: mas o senhor não tem nenhum recolhimento.
Fala, mas não tem importância. Você calcula aí para mim, tem já 2 anos, né, que eu estou advogando. Você calcula esses atrasados todos e eu vou recolher. Aí ela vai virar para o segurado e vai dizer assim, não, tudo bem, meu senhor, posso calcular para o senhor todos esses 2 anos que o senhor deixou de recolher, mas eles vão valer como tempo de contribuição, porque tudo que o senhor recolher vale como tempo de contribuição, mas para carência não. Aí vai, mas como? Como não vale? É porque para carência o prazo só começa a contar do primeiro recolhimento sem atraso. Do primeiro recolhimento sem atraso. Vai falar isso para ele. Vai, mas como assim? Então, se eu recolher agora, só vai contar para efeito de carência a partir do primeiro recolhimento sem atraso. Tudo que se eu recolher para trás não vai valer. Vai valer para tempo de contribuição, mas não vale para efeito de carência. Então essa é uma grande distinção, tá? Esse artigo 27, inciso 2, é de arrancar o pica-pau, usando a expressão, né? Tô brincando. Mas é terrível, tá? Aqui é uma distinção bem, né? Um exemplo bem claro, né? Então, repetindo, vou continuar lendo o que ele disse aqui. Todas as contribuições pagas são contadas como tempo de contribuição, mas nem todas são somadas na carência. Por exemplo, não são consideradas para a carência aquelas recolhidas com atraso, é o exemplo que eu dei, né? Antes da primeira contribuição em dia pelos segurados, né? Contribuinte individual, especial e facultativo. Segunda distinção, a carência é contada pelo número de contribuições, independentemente dos dias trabalhados em um mês. Por exemplo, outro exemplo, 9 meses e 3 dias, 9 meses e 3 dias de vínculo empregatício correspondem a 10 meses para efeito de carência. Então, 9 meses e 3 dias de vínculo empregatício corresponde a 10 meses para efeito de carência. Enquanto que o tempo de contribuição é computado levando em consideração todas as frações, né? 1 ano, 9 meses e 3 dias. Então, a carência conta, aqui vai contar. Vou repetir, a carência é contada pelo número de contribuições independente dos dias em um mês. Por exemplo, 9 meses e 3 dias de vínculo empregatício corresponde a 10 meses de carência, enquanto o tempo de contribuição é computado levando em consideração todas as frações. Então, 1 ano, 9 meses, né? 3 dias, isso é o tempo líquido, tá? Essa é uma distinção clara, né, do prazo de carência. Se a perda da qualidade segurada não faz perder o tempo de contribuição, mas as contribuições pagas para fim de carência, sim, que só podem ser aproveitadas se o segurado voltar a pagar a quantidade mínima de contribuições exigidas por lei. É o tema que a gente está tratando, né, da perda. Então, as 3 distinções que o autor aqui, o articulista, coloca, nós destacamos, né? Nós destacamos aqui as 3 distinções. Essa terceira, que é a letra C, ele diz que a perda da qualidade de segurado não faz perder o tempo de contribuição. Se eu tenho 5 anos de contribuição de vínculo previdenciário e perco a condição de segurado, esses 5 anos eu não perco esses 5 anos de contribuição. Não perco. Mas a carência, sim. E para mim recuperar a carência, eu tenho que recolher a metade se eu for habilitar. Em quais benefícios? Eu acabei de ler aqui o artigo 27A. Se eu for habilitar numa aposentadoria por invalidez, se eu for habilitar num auxílio-doença, eu tenho que recolher a metade da carência exigida para esses benefícios para poder ter acesso novamente a essas coberturas. Entenderam, gente?
Então isso aqui é muito claro. Vou repetir a letra D. A perda da qualidade segurada não faz perder o tempo de contribuição, mas as contribuições pagas para fins de carência, sim, que só podem ser reaproveitadas. Olha só o termo, reaproveitado. Então aqueles 5 anos que eu tinha, que só vale como tempo de contribuição, eu perdi a qualidade segurada, esses 5 anos eu não vou perder de contribuição, mas a carência eu perco. E aí o que eu faço nesse caso? Para me habilitar, eu vou ter que recolher pelo menos a metade do benefício que eu pretendo requerer, no caso o auxílio doença, aposentadoria por invalidez, né? Então tá aqui, ó, né? Que só podem ser reaproveitados se o segurado voltar a pagar a quantidade mínima de contribuições exigidas por lei. Qual que é a quantidade mínima exigida por lei? Está no artigo 27A, tá? Então, gente, quando eu disse que esse instituto é emblemático, complexo, a perda, né? Eu destaquei a manutenção, falei da manutenção, agora eu estou na perda, né? E ela traz as consequências jurídicas. Eu fiz a leitura do artigo 102, eu fiz a leitura do artigo 27A, eu fiz a leitura do artigo 25 da Lei 8.200 e todos da Lei 8.213, do artigo 151, né? Falei dos prazos de carência, dei o conceito de carência, que é um tempo, né, mínimo de contribuição, tá? Então, e destaquei as distinções, que a princípio são parecidos, né, os dois institutos, carência e tempo de contribuição, mas eles têm algumas características específicas, né, que os distingue, né, numa certa medida, exatamente nesses 3 pontos que eu destaquei aqui, tá? Isso é muito importante para efeito do entendimento. Eu vou ler de novo a colocação desse autor aqui, desse articulista, né? A definição de carência é mais restrita do que a noção de tempo de contribuição, tendo como principais diferenças: letra A, todas as contribuições pagas são contadas como tempo de contribuição, mas nem todas são somadas na carência, né? Porque para carência só conta o primeiro recolhimento sem atraso, no caso dos contribuintes individuais. Está lá no artigo 27, inciso 2, da Lei 8.213 de 1991. Né? Letra B. A carência é contada pelo número de contribuições, independentemente dos dias trabalhados em um mês. Né? Se eu tenho 9 meses e 3 dias de vínculo, corresponde a 10 meses. Né? Já o tempo de contribuição, enquanto o tempo de contribuição é computado levando em consideração todas as frações. Então, se é 1 ano, 9 meses, 3 dias, se a pessoa tem, né? Para carência seriam 2 anos. Né? Aqui seria 1 ano e 10 meses. Por tempo de contribuição, não. É 1 ano, 9 meses, 1 dia. Esse é o chamado, e 3 dias. Esse é o chamado tempo líquido de contribuição. Né? Qual é o tempo líquido que eu tenho? Então, ele vai, quando você vê um tempo de contribuição, um cálculo, você vai ver, a pessoa tem 29 anos, 10 meses e 3 dias. Né? A carência já é somada. Né? É contada pelo número de contribuições, independentemente dos dias em um mês. Né? Se eu tenho 9 meses e 3 dias, eu tenho 10 meses, né, de carência. Então, essas distinções. E a última que ele fala é que a perda da qualidade não faz perder o tempo de contribuição, mas faz perder o prazo de carência, com base no artigo 27. Lembrando que a Lei 10.666 de 2003, ela mitigou, né, suavizou os efeitos da perda com relação aos prazos de carência, afastando desse rigor de voltar a ter que contribuir a metade do período de carência, né, para as aposentadorias, tempo de contribuição e, né, idade especial. Né, afastou, mas continua
para esses benefícios que eu li aqui, que estão previstos no artigo 27A. Vou voltar a ler para vocês. Quais? Na hipótese de perda da qualidade segurado para fins de concessão dos benefícios de auxílio, para fins de concessão dos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade e auxílio-reclusão, tá? Esses daqui vai ter a consequência, gente, certo? Isso é um dado importante que tem que ser considerado, né, com relação à perda. Aqui tem um autor muito bom que eu estava sobre a perda, né, da qualidade segurado. Ele coloca, ele faz um resumo aqui, né, sobre a perda. Eu não sei, não sei se mais na frente é que eu havia. Olha, em síntese, havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa perda não contarão para efeito de carência, a menos que o segurado contribua com a metade da carência exigida para a concessão de salário maternidade, auxílio reclusão, aposentadoria por invalidez e auxílio doença, tá? Certo, gente? Para os benefícios de aposentadoria especial, idade, tempo, se houver perda, né, da qualidade segurada, as contribuições anteriores contarão para efeito de carência. Então, só para esses benefícios que estão no artigo 27A é que ocorrem as consequências da perda da qualidade segurada. Então, gente, era isso que eu queria destacar, e que eu achei de extrema importância para vocês. E eu vou terminar com um caso prático, porque é interessante essa distinção de tempo de contribuição e período de carência acabam gerando, né, conflitos na doutrina e mais na jurisprudência para casos concretos, por exemplo. Um caso curioso, uma situação que vem acontecendo, que inclusive a Turma Nacional de Uniformização, a TNU, através da súmula 73, vou dar um exemplo. Suponhamos que o segurado, ele, no período de vida contributiva dele, ele teve período de contribuição, depois entrou em gozo, por exemplo, de auxílio-doença, voltou a trabalhar e foi alternando, né, tempo de concessão de benefício com atividade remunerada, tempo de concessão com atividade remunerada. A pergunta é, esse tempo de concessão do benefício, do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por exemplo, surgiu uma discussão se desses intervalos entre período contributivo e período de gozo de benefício se soma para efeito de carência, né? A lei diz que soma para efeito de tempo de contribuição. Isso está no decreto 3.048, né, de 1999, no artigo 60. Mas conta para efeito de carência. Essa discussão acabou resultando na edição dessa súmula. Eu vou ler a súmula para vocês. Depois eu vou citar um caso concreto. O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência, quando intercalado, né, entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a Previdência Social. Então, nesse período que foi intercalado, um período ficou de gozo de benefício, outro ela voltou a trabalhar, mais na frente adoeceu, entrou em gozo de benefício, ficou um ano recebendo o auxílio-doença, depois voltou a trabalhar, né? Esse período, o INSS não conta para efeito de carência. Isso aconteceu num caso concreto que eu atuei, de uma senhora que ela tem um histórico de concessão de auxílio-doença e ela
sempre contribuiu. Cessava, ela voltava a contribuir, sempre contribuindo, entrava em gozo de benefício. Aí ela completou a idade de 60 anos, agora, no final do ano 2019, e foi lá e requereu o benefício, né? Por idade, aposentadoria por idade. Contando que ela já estava com a carência de 15 anos, né? Nós lemos aqui no artigo 25, que é de 15 anos a carência. Aí a Previdência negou, dizendo que ela não tem o tempo, né, de carência necessário. O que eles fizeram? Eles não consideraram o tempo, os períodos intercalados que ela teve de auxílio-doença para efeito de carência, né? E a súmula 73 é clara em afirmar que conta os períodos de gozo de benefício intercalados com atividade remunerada para efeito de carência, tempo de contribuição e carência. Então essa, né, é interessante, é um avanço da legislação. Esse autor que eu estou com ele aqui na mão, ele diz assim: temos de longa data defendido que, estando a renda mensal dos benefícios por incapacidade legalmente equiparadas ao salário de contribuição, né, um dos reflexos disto é o cômputo do período de fruição do benefício como período de carência, né? Então, o que aconteceu no caso dela? A Previdência não contou para efeito de carência os períodos que ela teve em gozo de auxílio-doença. Ela ficou aí somando, dá um tempo grande, né, intercalados, né, ao longo da vida contributiva dela. Entrou em gozo de auxílio-doença umas 3 vezes, ficou 1 ano. Então, ela não considerou esse período, por isso que ela não conseguiu aposentar administrativamente. Aí nós entramos com uma ação e o juiz considerou com base na súmula 73, né? Então, por isso, diz aqui que a orientação jurisprudencial é de que não existe óbice legal para o cômputo dos períodos em gozo de benefício por incapacidade para fim de carência, desde que intercalados com períodos de contribuição, né? É exatamente o que aconteceu com ela. Aí, somando o período que ela contribuiu e o período que ela ficou em gozo de benefício, dá o prazo de carência para aposentar. Foi o que aconteceu, né? O juiz, ao proferir a sentença, entendeu que ela, somando, ela tinha o período de carência, incluindo, inclusive, os períodos que ela ficou em gozo de benefício de auxílio-doença. Então, esse é um tema muito bacana, de uma discussão grande, né? E nosso próximo encontro, eu vou concluir essa parte, né? Fechar esse tópicozinho, e destacar e fazer algumas considerações com relação à reforma, né? Como que fica essa questão da carência e tempo de contribuição com a reforma previdenciária? Eu não vou comentar agora, porque vou deixar, né, em abertozinho para a gente botar nessa temática, né? Mas aí a gente fecha o Instituto da Manutenção e Perda da Qualidade do Segurado. Com isso a gente dá né, faz um fechamento, e é um tema de grande relevância, né, de uma profundidade enorme. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês. Fica aí o debate, né? Até jogo para vocês a discussão, né? Tá havendo um entendimento de que a reforma previdenciária não trata mais da carência, né? No caso das aposentadorias, porque as aposentadorias por tempo de contribuição, a idade que a gente conhecia na legislação anterior, né, e a especial, sofreram mudanças profundas. O tempo de contribuição não existe mais, né? A regra 85, 95 também não. Hoje estão em regra transitória, como regra permanente não está mais. E há um entendimento que não existe mais agora só tempo de contribuição. Só há carência para os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, aí sim, né, salário maternidade. Mas para essa nova configuração, não. No entanto, naquele ofício que eu anexei para vocês lá no liceu, sobre
um ofício circulado expedido pelo INSS, tem lá uma consideração no item 2.4 sobre prazo de carência, né? Ele está entendendo que esses prazos de 15, 20 anos, o prazo de 15 anos ele fala de 180 meses, prazo de carência, ele denomina, mas há um entendimento, uma nova interpretação nesse sentido. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E depois a gente vai entrar, para nós concluirmos esse tópico, né? Falarmos dos dependentes. Quem são os dependentes? O seu enquadramento, né? A classificação e também a perda, né? O dependente perde a qualidade de dependente. Assim como nós vimos que os segurados também perdem, os dependentes perdem, né? Só que o vínculo do dependente é um vínculo ligado ao titular, né? Que é o segurado, que é o titular da relação jurídica previdenciária. Então a gente vai ver isso com calma no próximo vídeo aula, tá? Um abraço a todos.